16 horas e 15 minutos, começa aqui mais um Salutes, um programa de saúde, que não trata de doença, mas de saúde, trazendo sempre as medicinas tradicionais, sejam elas a ayurvédica, a tibetana ou a chinesa, que é a minha especialidade, inclusive em especial a acupuntura, e o que há de mais novo na tecnologia, no desenvolvimento de técnicas novas que visam sempre o tratamento do indivíduo como um todo. O Salutes, como eu estava dizendo há pouco para a nossa entrevistada aqui antes de começar o programa, sempre trata de saúde e não de patologias. Porque a gente vê muito na TV, no rádio, saúde, hospital X, hospital Y, aí fala da bronquite, da tuberculose, do vírus, de novas bactérias, fala-se devia ser programa doença, né? Não programa saúde, porque programa saúde é aqui. E eu digo que o Salutes está entre os programas que tem mais audiência aqui na UTV, que é um motivo de regozijo a esse criador e apresentador do programa, que apresenta este último programa de 2010, desejando a todos um ótimo Natal e que a gente não esqueça do aniversariante e não comemore só Papai Noel. Na verdade, a gente está comemorando o nascimento de Cristo, esse ser que modificou toda a consciência coletiva, individual e planetária. Muito bem, hoje nós vamos falar de uma técnica especial desenvolvida nos anos 80, não é muito, 80 mesmo, né? Isso, nos anos 80, quer dizer, então não é tão nova, mas que ainda aqui no Brasil é um pouco desconhecida, mas no entanto bastante interessante. É EMDR, que é uma sigla em inglês que quer dizer movimento dos olhos para desensibilização, né, de desensibilizar e reprocessar. É uma técnica bastante interessante que ela foi desenvolvida primeiro para tratar estresse pós-traumáticos em relação a sequestro, a roubo, assaltos ou pessoas que assistiram a uma morte de um indivíduo, etc. Mas a partir daí, do sucesso desse trabalho com essas queixas, com esses traumas específicos, começou a ser ampliado essa técnica, a aplicação dessa técnica para uma amplitude de tratamentos bastante grande. Para tratar desse assunto, o Salutes tem o prazer de receber a Giovana Tessaro, que ela é psicóloga, né, licenciada, bacharelada em psicóloga, fez cursos sobre diagnósticos energéticos e com cinesiologia aplicada. Cinesiologia, para quem não sabe, é o estudo das técnicas dos movimentos do corpo, da musculatura, em relação aos próprios movimentos. Fez a formação em MDR já em 2007, já fez o nível avançado, o nível 2, inclusive estudou na Argentina e Estados Unidos, é isso, Giovana? Não, na verdade eu fiz cursos com profissionais desses locais. Giovana, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. A Giovana vem diretamente de Curitiba, importada do Paraná. Chegou agora há pouco aí, enfrentando o trânsito aqui de São Paulo, que está maluco por conta das festas. Agradeço a sua participação, muito boa tarde, bem-vinda. Eu que agradeço, boa tarde. Bom, para começar, a gente já está... nós vamos já começar falando um pouco, tentando explicar para o leigo, né, que é o internauta que está do outro lado ali do computador, de uma maneira geral, didática, o que é o MDR e como surgiu. Essa introdução que eu falei está correta? Sim. De fato, o MDR começou... especialmente para o estresse pós-traumático. A Francine Shapiro descobriu isso em 1987. Ela estava estudando na Califórnia e percebeu que depois de uma caminhada que ela fez, ela continuava pensando nos assuntos que a perturbavam, mas sem a ansiedade e a preocupação que ela tinha antes dessa caminhada. Ela parou, claro, ela estava estudando, né, o cérebro, ela parou para pensar no que ela tinha feito. Ela é uma psicóloga, uma psiquiatra, psicóloga. E aí ela se deu conta que ela ficou olhando de um lado para o outro nessa caminhada o tempo todo. Olhar de um lado para o outro tem a ver com o movimento que os olhos fazem quando a gente está dormindo e está naquele momento de sono REM. E ela começou a pedir para pessoas próximas dela que fizessem movimento de um lado para o outro, pensando em situações preocupantes, e algumas pessoas se sentiram melhor, mas muitas outras não. Aí ela foi estudar mais a fundo isso. E ela foi brilhante, essa mulher é brilhante, porque ela conseguiu sintetizar
várias questões da psicologia num protocolo que é o protocolo inicial do atendimento do MDR, e a partir desse protocolo fazer a movimentação bilateral, que pode ser ocular, assim como aconteceu nesse passeio dela, pode ser tátil, tocar um lado e outro do corpo. Com a própria paciente? O próprio paciente, ou tem um aparelhinho para fazer isso. Antes do aparelho, vamos... Então, o tátil. Mas, né, com o próprio paciente se tocando? Não. A gente prefere, quando é um atendimento individual, que o terapeuta faça isso. Né? Ou então sonoro, com a vibração alternada de um lado para o outro. Pode ser que a própria pessoa faça isso, mas aí é mais para situações de tragédias que acontecem. Você tem que atender um grande grupo de pessoas, que foi o que aconteceu por um grupo coordenado pela Ana Zampieri, aqui de São Paulo, que foi lá para Santa Catarina, quando aconteceu o tornado lá. Né? E os protocolos de MDR para grupos, as pessoas fazem porque é tanta gente sofrendo que você não tem como fazer sozinho. Né? Então, a Francine Shapiro percebeu que existia, nessa síntese das perguntas que se faz ao paciente, que é o protocolo inicial, estimulava diferentes regiões do cérebro, que a partir da estimulação bilateral, que a gente chama, promovia uma conversa entre essas diferentes informações, o que leva o cérebro a procurar um estágio mais adaptativo a ele. Para dar um pouco de... Tá ótima a sua explicação. Eu só queria colocar algumas coisinhas que eu acho que são importantes em função do sono REM, principalmente. É óbvio que você sabe, tanto quanto eu, mas eu queria deixar claro para o teleinternauta. O sono REM é o que chama-se do movimento rápido dos olhos. O pessoal acha que é quando está sonhando. De fato é quando se sonha, mas não é um período só durante uma noite de sono. Né? Quando você entra no período de sono, você tem 4 fases do sono, e uma dessas é o REM, que é um pouco mais aprofundado. Normalmente são de 3 a 4 minutos, não mais do que isso, e ocorrem durante 3 ou 4 vezes durante um sono, um período da noite. Nesse período é que há a recuperação mais física. Fizeram uma experiência com marinheiros norte-americanos durante um período, me parece que eles ficaram 16 ou 17 dias. Eles ficaram no navio e não faziam nada, absolutamente nada. Eles só descansavam, mas quando eles entravam, eles descansavam à noite, ligavam eletroencéfalos. Quando entravam no REM, eles eram despertados. Não poderiam entrar em sono REM. Em 14, 15 dias, o pessoal estava chamando Jesus de Genésio, Urubu de meu louro, maluquinhos da Silva, por causa desse sono REM. Só para destacar a importância disso. E essa técnica, na verdade, ela se baseia um pouco no movimento do sono REM. Só para fazer essa ilustração, Giovana, por favor. Sim, excelente. E aí pensa em pessoas que têm problemas de sono. E aí eu vou dizer que pessoas com depressão, pessoas com estresse pós-traumático, transtorno bipolar, pessoas que sentem que acordam durante a noite, têm dificuldade para dormir, essas pessoas têm problemas com o sonho também. Pós-traumático, depressão, dificuldades para... Insônia, seria? Insônia, não? Transtorno bipolar, aquelas pessoas que dizem que têm o sono leve, não conseguem entrar num sono mais profundo. Veja o sofrimento que é para um cérebro desses dar conta de tanta informação sem conseguir fazer o reset. Né? Porque sonhar é você conseguir resetar a tua vida um pouquinho. Opa, a gente processa isso aqui, próximo, vamos em diante. E no MDR a gente faz isso. Né? Então, você oxigena o cérebro, quer dizer, você, com essa movimentação, você dá uma enganada para ver se ele dá uma desligada, é isso? Não? Dá um Ctrl-Alt-Del? Na verdade, a gente tenta fazer aquilo que o sonho não está conseguindo fazer. Porque quando você tem uma informação que é muito difícil de ser digerida, e quais são as informações mais difíceis de serem digeridas? Aqui cada um vai saber a sua. Mas é algo que aconteceu e foi forte demais para a pessoa, aconteceu cedo demais na sua vida,
ou então aconteceu rápido demais, o corpo não teve condições de entender direito tudo o que estava acontecendo. O cérebro, né, no sono REM, tem dificuldade de processar essas informações, né? De assimilá-las e fazer o que eu acho que é o mais importante, que daí o MDR faz, que é desgrudar a emoção, que essa lembrança, né, a experiência se torna a lembrança, é desgrudar a emoção dessa lembrança para que você consiga entender que essa lembrança é simplesmente passado. Você não precisa mais carregar ela no teu presente. Porque o que torna uma lembrança sempre presente, aquelas pessoas que falam, mas eu não consigo esquecer e ficam repetindo as mesmas informações. Por quê? Porque a emoção fica muito presente. É a emoção que dá cor para a lembrança, para a vivência. O que você... Eu adoro Jung. Jung aqui ele tem... Não fale mal porque é proibido. É proibido falar mal de Jung aqui. Imagina, no meu programa. Não, nem que eu quisesse. Seria parecido com o que a... Desculpem, pessoal, esse celular não pega nunca, né? Mas quando ele não pode, ele pega, né? A musiquinha é bonita. Fala. Beatles. Que o Jung chama de complexo. Que é um núcleo, né, de uma carga emocional muito grande, que às vezes você não basta ter conhecimento desse racional. Complexo. Eu tenho um trauma, eu tenho um complexo e tal. Mas ele está lá, tal. Mas essa carga emocional é que, na verdade... Ela preenche o corpo, ela ocupa o corpo. Então, você vai se sentir triste ou com raiva, não em referência a algo atual. Algo atual até pode disparar essas emoções em você. Mas a causa fica nessa lembrança que o cérebro não consegue processar. Processar alguma informação no cérebro é algo semelhante ao que acontece na digestão. A gente vai digerir um alimento, no final das contas as vitaminas vão para um determinado lugar, as proteínas para outra, a gordura para outra. E isso é uma inteligência, né? E isso é uma inteligência. Você concorda que é uma inteligência? Sim, sim. O cérebro precisa pegar uma experiência e separá-la da emoção. A emoção, quando desgrudada da lembrança, vai se transformar em energia vital para você viver bem, né? Porque perde aquele significado. A lembrança pode se transformar simplesmente numa imagem. Aquilo que você viveu em conhecimento armazenado, que o cérebro consegue linkar com informações do passado, transformando em sabedoria para que você consiga pensar melhor o teu futuro. É bonito o processo. É lindo. Eu sou apaixonada por isso. Mas também não é à toa. Botelho Ferro pergunta o seguinte: sempre tenho pesadelos após consumir energéticos. Será que eles alteram algo no nosso sonho? Olha, eu não tenho uma resposta geral. Mas se um paciente me fala isso, eu vou investigar o que está acontecendo nesse pesadelo. Vou investigar não só energético, mas se está tomando muito café, substâncias que são muito excitantes, né? Porque se isso acontece e é revelado no sonho, pode ser que o dia a dia dele também esteja com alguns comprometimentos. Então, cuidado com energético, cafés e afins. Mas pode ser uma coisa bem específica dele, acho que ele pode ver isso com bastante carinho. Voltando ao MDR, então, quer dizer, ele mexe, ele na verdade, ele vai buscar mexer com a liberação emocional daquele momento traumático? Daquele momento traumático. Agora, o que eu acho fascinante no MDR é que depois de ser estudado para traumas, né, e os Estados Unidos é um lugar cheio para isso por conta dos soldados, começou a se perceber o seguinte: eu digo que o MDR é uma técnica para estimular, para destravar e para desenvolver mecanismos de cura e criatividade. Eu gosto de ver o MDR dessa maneira, porque você pode pensar o ser humano em desenvolvimento com essa técnica. Porque essa técnica vai fazer com que a neuroplasticidade aumente. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do nosso cérebro e de cada célulazinha de criar mais conexões dentro do cérebro com outros neurônios para encontrar respostas melhores para a adaptação do indivíduo ao meio.
Incrível. Isso Lindo, fantástico. Não, essa é uma coisa, é um fato, é um momento que a gente precisa parar e destacar isso com Que muita bom que você acha propriedade. isso. Eu não acho, tenho certeza. Legal. Eu trato meu paciente, a pessoa fala assim, eu acho que é a acupuntura que está resolvendo. Eu falo, eu não acho não. Aí o pessoal, não acha. Você não acha? Não, eu tenho certeza. Não acho, tenho certeza. E é a mesma coisa isso. Esse é um fato absolutamente importante, porque se fala muito na morte do neurônio, se fala muito nessa história toda de que isso não se recompõe, tal. Mas o que acontece é o seguinte, a gente precisa mostrar que mesmo que um neurônio... Caiu uma água aqui? Acho que sim, né? Mesmo que o neurônio não funcione, ou que tenha sido prejudicado, etc., ele pode disparar outros caminhos, essa neuroplasticidade que a Giovana está se referindo, que é uma coisa absolutamente importante. Se eu tenho uma veia aqui que está um pouco obstruída aí por colesterol e coisas afim, que na verdade é uma brincadeira, não é nada de colesterol, mas na verdade pode ser outros caminhos. E a gente eu exercito muito isso no trânsito, por exemplo, aqui em São Paulo é uma loucura. Tem gente que briga comigo por conta disso, mas eu nunca faço o mesmo caminho. Eu sempre procuro fazer um outro caminho, está interrompido, às vezes você vai para um lado e para o outro, você está exercitando outros caminhos, você está criando sinapses novas, né? Na cidade, né, pelo teu carro, mas também com o teu cérebro. Micro e macro universo. Essa coisa da neuroplasticidade, na minha especialização, estou fazendo a especialização em neuropsicologia, uma das coisas mais bonitas que eu aprendi foi que um neurônio, que você não usa muito, deixa ali no cantinho, ele tem 10 mil conexões. Ele tem 10 mil rabichinhos que se conectam com outros neurônios. Se esse neurônio passa a ser mais utilizado, ele pode chegar a 100 mil novas conexões. São números que a gente vai voltar daqui a pouquinho, porque o Switcher já está me pedindo para a gente fazer um intervalo, Tá um bom. pequeno intervalo. Eu peço licença a você, só um minutinho, não saia daí, ou vai até ali e volte rápido, porque a gente vai continuar com essas progressões geométricas aí das ligações neuronais do seu cérebro. Até já. Pode chegar, pra firmar. Pra mudar o mundo, pra afirmar, aprenda esse refrão. O jovem não é problema, o jovem é solução. Solução, pra mudar o mundo. Solução, o jovem não é problema, o jovem é solução. A solução do Brasil é o jovem. Pra mudar o mundo. Você não precisa ir tão longe para provar as delícias da comida árabe. Vá até o Folha de Uva. O restaurante Folha de Uva oferece aos seus clientes e amigos um ambiente agradável e de fácil acesso. Atendimento de qualidade, além, é claro, da mais deliciosa e típica comida árabe. Não deixe de conhecer os segredos dessa cozinha fascinante. E você nem precisa ir tão longe. Folha de Uva, onde comer bem é um ritual. Rua Bela Sintra 1435, reservas 3062-2564. Dezesseis horas e 35 minutos no nosso cérebro aqui da AltV, que é o switcher, que coloca esta câmera, coloca a câmera da Giovana, coloca a geral. Absolutamente a presença feminina
Tatiana Vieira, também produtora do nosso programa, e a Marilá, diretamente importada de Jundiaí. Hoje o nosso programa está internacional. No suíte era Marilá e na cadeira de entrevistada de Curitiba, Jundiaí e Paraná, Jundiaí e Curitiba, fazendo a participação no Salutes. Internacional, intermunicipal, interestadual. Giovana estava falando antes do nosso intervalo que um meridiano de acupuntura, que um neurônio que estava ali no quintal, né, no quadro, na despensa ali, não muito utilizado, tinha uma capacidade de... Ele tem 10 mil conexões. Um neurônio, uma célulazinha que tem vários rabichinhos, né? Entendi. Então vamos pensar que ele tem vários rabichos, que são os dendritos, né? Que fazem conexão com outros neurônios. Um neurônio que não é muito utilizado chega a 10 mil conexões. Se ele passa a ser utilizado, e como que você pode passar a utilizar? Fazendo atividades diferentes, escolhendo métodos diferentes na tua vida, um neurônio pode chegar a 100 mil novas conexões. Isso significa que o nosso potencial criativo é ilimitado, né? Independente da idade, você pode continuar crescendo, aprendendo, produzindo. E é muito interessante que as conexões, quando os neurônios encontram conexões que são mais adaptativas, trazem respostas mais importantes, mais prazerosas e mais, enfim, adaptativas para o sujeito, aquelas conexões que não são tão interessantes, elas vão diminuindo. E aí tem uma coisa bem importante que o internauta precisa saber. O melhor tipo de alimento para o nosso cérebro é gordura. A maior parte do nosso cérebro é feita de gordura. E a melhor gordura para ele é o ômega 3. Então, abuse do salmão, da truta, do arenque. Se você é vegetariano, o agrião e a linhaça. Agrião e a linhaça. Aliás, no meu site, é o www.giovanatessaro.com.br, eu escrevi um texto inteirinho para que vocês podem ver, que é ômega 3 e saúde emocional. O consumo maior de ômega 3 é bastante importante para essa neuroplasticidade, e alguns estudos apresentaram melhor até para quadros de esquizofrenia. Que maravilha. Aliás, eu tenho absoluta certeza que a esquizofrenia deve ser muito bem investigada, inclusive com tratamentos por intermédio da acupuntura, da nutrição e da ortomolecular, se não curar, pelo menos dar uma qualidade de vida muito melhor do que se faz hoje, né? Que se tratam os esquizofrênicos como animais. O Botelho agradece a resposta, diz que por multiplicar as conexões não é a mesma coisa que ampliar a capacidade dos dendritos. Justamente. É isso mesmo. Dendritos é o que eu chamei de rabichinho antes. Isso. Né? É que o dendrito já é um nome técnico. E ele mesmo pergunta por que se atrasa. Antes tem uma pergunta da Karina. Karina, de onde ela está falando? Karina, São Paulo. É verdade que bebida alcoólica acaba com o neurônio das pessoas? E o Botelho também pergunta por que certas drogas estimulam aberturas do dendritos. Pois olha, eu não sei questões tão específicas assim, mas o fato é que quando você consome uma química diferente, o corpo inteiro precisa se adaptar a essa química que está entrando. De tanto tentar se adaptar a essa química, a química que ele mesmo produz, a serotonina, dopamina, noradrenérgicos, tenta se adaptar a esse novo elemento e às vezes reduz ou aumenta. E aí quando a pessoa tenta tirar essas substâncias, entra a fissura porque o corpo sente falta daquela substância a qual ele tentou se adaptar. Existem problemas na recaptação de algumas substâncias, mas essa questão da ruptura, eu não sei dizer muito bem. Mas que existe algum comprometimento, existe. Porque existe uma deteriorização, né? Vamos à Sua Majestade o Cérebro. Eu vou pedir para a Tatiana e para a Marilá colocar a imagem do cérebro para a gente começar a explicar, que é tirada do site da própria Giovana. Giovana, vamos lá. Então, temos ali... Isso. Podemos falar essas regiões aí. Tem a amígdala lá, vamos falar em geral. Aquele azul é o córtex, é isso? É o córtex, que é a região
mais desenvolvida, nos humanos ela é a que foi mais otimizada. Mas eu gostaria de começar por um outro lugar, para a pessoa poder entender um pouquinho a evolução do cérebro. Pode ser? Isso, subreptiliano e tal. Vamos Isso, lá. então aquela região ali em laranja, a gente herdou especialmente dos répteis. Os répteis reagem basicamente por reflexo. Então os nossos reflexos estão intimamente ligados a essa região. Com a evolução dos animais veio essa região que é lilás, que de forma bastante simplificada, dá para dizer, tudo eu vou falar de forma bem simplificada, tá? É uma região mais emocional e que também trabalha, tem as principais glândulas que vão cuidar do restante do sistema endócrino, né? O sistema neurológico endócrino é bem íntimo. Você está falando do mais lilás ali, do né? lilás, do lilás. Onde está o tálamo. Justo, aham. Os animais, cachorro, a gato, enfim, a gente tem essa região semelhante a eles. Por conta disso a gente consegue uma comunicação emocional com os animais e a gente consegue olhar para outros humanos e perceber que tem algum problema mesmo sem palavra. Então essa região é basicamente a comunicação emocional. Aí a região em azul é a região que, da forma como é a mais evoluída nos humanos, tá? Além dessa imagem, que eu acho importante deixá-la por enquanto, eu quero que vocês tenham em mente, as pessoas que estão nos assistindo, uma outra imagem que é mais comum do cérebro, que tem uma grande fissura ao meio. O direito e o esquerdo são hemisférios, né? Do lado direito, a gente tem a predominância, não totalidade, mas a predominância de informações que são mais intuitivas, criativas, artísticas. E no hemisfério esquerdo, a gente tem o predomínio da razão, da lógica, da linguagem. Isso que eu estou falando para vocês, dessa divisão que vocês podem ver dentro do cérebro, colorido aí, e essa imagem do cérebro que eu estou pedindo para vocês visualizarem é muito importante para que vocês entendam por que o MDR vai funcionar tão bem. Vejam, essas estruturas que eu aponto no meu site, que tem essa imagem do cérebro, especialmente a região laranja e lilás, elas são muito mais emocionais e são muito diferentes da região em azul. A região lilás e laranja é chamada de cérebro límbico e azul de cérebro racional. Percebam que existe uma divisão também nesses cérebros, principalmente do lilás para o azul. A grande divisão entre hemisfério direito e esquerdo e dessas regiões do lilás para o azul fazem com que a comunicação entre a nossa razão e a nossa emoção encontrem uma barreira anatômica. Além de termos essa barreira anatômica, a região em laranja e lilás tem uma bioquímica muito diferente da região em azul. E a forma como cada célulazinha da região lilás e laranja se alimentam também é diferente da região azul. Isso significa que o nosso animal tem dificuldade de conversar com aquilo que é humano. E nós somos tudo isso. Pode voltar aqui para cá, Tatiana, obrigado. Isso é uma coisa importantíssima que você está falando, porque durante a gestação existe o que se chama de... eu vou me lembrar. Que existe na barriga da mamãe toda a evolução de todos os reinos na geração do feto. Eu tirava tanto sarro da minha professora, entomologicamente não é isso, mas é que fala exatamente sobre essa formação do cérebro, que na verdade também todo o organismo ele começa de uma célula, depois vai desenvolvendo o réptil, vai desenvolvendo o animal e até virar homem. Quer dizer, é como se fosse um ovo, né, do centro para a periferia. Justo. E que é muito bem sintetizado no cérebro, como você está falando, e que tem essa ruptura entre, né, o corpo caloso ali e os dois hemisférios que fazem essa analogia, um lado mais emocional e o outro mais racional.
para explicar que o MDR mexe Ok. com os dois hemisférios, é isso? É. A conexão de um hemisfério para o outro é bem pequena em relação ao tamanho do cérebro. Então, o que o MDR vai fazer quando eu faço determinadas perguntas? E aí eu vou explicar quais são as perguntas e a estimulação. No MDR, eu pergunto para o paciente, para ele trazer, peço a ele que traga uma imagem de um evento que é perturbador, traumático para ele. Falar dessa imagem vai ativar regiões relacionadas à imagem. Eu vou fazer perguntas relacionadas a ideias negativas que ele tem ou passou a ter por conta desse evento. Por exemplo, eu não tenho controle. Pessoas que passam por trauma têm essa sensação de perda de controle. Ideias que eles gostariam de ter a respeito desse mesmo evento. Então, isso também vai mexer com a linguagem, com o sistema límbico. E eu vou perguntar sobre emoções e sensações corporais. Isso vai ativar esses diferentes cérebros que eu comentei. Uhum. Uma vez ativados, com a estimulação bilateral que eu comentei, essas informações vão começar a conversar de um lado para o outro, porque eu peço para o paciente olhar a ponteira, né, de um lado para o outro, e esse movimento de um lado para o outro vai fazer com que aconteça esse movimento aqui dentro do cérebro. Razão e emoção passam a conversar mais. Além disso, outras estruturas passam a conversar mais. O cerebelo, as regiões límbicas com as regiões que são mais racionais. A interconexão do cérebro, o fluxo de energia dentro do cérebro aumenta, estimulando a capacidade de neuroplasticidade, estimulando a dessensibilização, que é esse descolar da emoção, das lembranças. E aqui é bem importante dizer que nem sempre você sabe de quais lembranças essas emoções vêm. Às vezes elas são inconscientes. E aí, como que você trata? Como que eu trato? Eu trato a partir do corpo. Onde que você está sentindo esse mal-estar que você não sabe de onde vem? Ah, é aqui no peito, uma angústia. Ou então um peso nos ombros. E aí a consciência vai para aquele ponto e aí você faz o trabalho com os olhos, é isso? Isso mesmo. Com os olhos também pode ser tátil de um lado para o outro. E aí vocês podem perguntar, mas o que tem essa estimulação de um lado para o outro? Tudo bem, tem a ver com o sonho, com o sono REM, mas acho que a forma mais simples de lembrá-los dessa relação contralateral do cérebro, quando alguém tem um derrame do lado esquerdo, paralisa o direito e vice-versa. Então, quando eu peço para a pessoa olhar a ponteira de um lado para o outro, quando eu olho para cá, esse cérebro que está sendo estimulado, quando é para cá, ou melhor, o cérebro não, o hemisfério, e para cá, esse hemisfério. A mesma coisa com os toques, a mesma coisa com a vibração. Interessante, então vai ter essa dança. Interessante, são várias coisas interessantes que você está falando aqui que me faz pensar também para a gente meditar e pensar juntos, né? Primeira coisa, como é que a importância dos olhos na interligação dos hemisférios cerebrais. E a segunda coisa é essa dança que você está falando, que nada mais é do que uma espiral do DNA. Como é que você vê isso? Eu vejo a espiral do DNA em várias coisas, do micro e do macro, estudando o Hermes, o Trismegisto, por exemplo, aquilo que está em cima como o que está embaixo, né? O que está no microcosmo, no átomo, também está nos planetas. E a própria, o caminho da evolução das... Aí já é um pouco de viagem, mas eu adoro isso, né? Eu adoro viajar, é grátis, a gente pode né? descobrir grátis, várias né? coisas dessa grátis. maneira. O movimento da galáxia, ela faz uma espiral como se muito parecida com uma espiral ascendente, muito parecida com o movimento do DNA. Se você pegar a coluna cervical, né, onde tem a medula, tem um Hzinho, né, que faz também um espiral. Yoga, a tradição hindu e outras filosofias fazem com que uma energia tem que sair da área mais da genital da sexualidade e chegar para o cérebro. Mas então, quando você falou da dança, né, desse 8... Para mim é muito isso. Então, é isso. Na verdade, você... o que eu vejo, né? É como se fosse um DNA só indo para a direita, né? Com o esquerdo falho. Infinito, né? Exatamente. Aí, quando você liga os dois, o yin e o yang da acupuntura, né, aí você começa a fazer o tai chi, ou a dança, ou fazer com que haja o fluxo energético, que é o tratamento da acupuntura da medicina chinesa, que do ponto de vista dos olhos faz com que faça essa interligação
do tato interhemisferial. também, da música. Sim, sim. E você falou do DNA, eu queria compartilhar uma coisa muito bonita que eu aprendi. Aliás, da revista Mente e Cérebro, né? Que é fantástica. Eu recomendo que todo Qual mundo que é o leia. cérebro? A revista Mente e Cérebro. Mente e cérebro. Que o afeto pode mudar a genética. Mudar a genética? A genética. Né? Não, os códigos alguns são sempre os mesmos e outros mudam. Mas fizeram um experimento de algum mamífero que as mães podiam cuidar dos seus filhotinhos, sendo que essas mães tinham passado por trauma. Os genes dela tinham genes diferentes em alguns aspectos dos bebezinhos. E os bebezinhos conseguiam cuidar dos seus filhotes. Então, a tendência seria que se repetisse simplesmente a genética, né? Mas quando a mãe era capaz ou tinha a possibilidade de dar o afeto, existia uma mudança em alguns códigos. Então, cuidem com muito carinho dos seus filhos, porque vale a pena. Olha, nós temos, só para a gente se programar, nós temos 8 minutos para encerrar o programa. Tá bom. Né? Quando começa a esquentar, já está na hora do final. Eu vou responder, se você me permite, se tiver alguma coisa para acrescentar. O Botelho viu em 2002 que crianças japonesas tiveram distúrbios de leitura do excesso de informações nos desenhos da época, repleto de cores, sons e informações. Botelho, isso a cromoterapia explica. Na verdade, foi uma conjuminação de cores quentes e frias entre o vermelho e o verde que alguns desenhos colocaram de lutas e tal, com tamanha velocidade que as crianças tiveram pequenos surtos. Você soube disso? Não, eu não soube que tiveram pequenos surtos, não, mas soube que ficaram bem atrapalhadas. Pequenos surtos, assim, surtos assim, de perder um pouco, de passarem mal e etc. e tal, por conta dessa movimentação rápida das cores. A gente teve uma entrevistada aqui de cromoterapia e explicou isso pra gente. Só. Já explicou isso pra gente. Da teoria do campo unificado do Einstein, Botelho, a gente não vai entrar hoje, porque senão a gente não vai nem conseguir terminar o que a gente precisa. Mas eu quero voltar. A Joana já falou que vai voltar e será um prazer pra gente recebê-la novamente. A Tatiana parece que achou as imagens de um site em que mostram o cérebro antes da técnica do sim. MDR e depois. Olha, Desculpa te cortar, mas... Claro, mas é bem interessante, eu fiz questão de mostrar, é um trabalho que o Daniel Amen faz, mostrando a diferença do cérebro antes e depois de algumas técnicas, ou então de cérebros de esquizofrênicos, de pessoas com depressão. Podemos ver? Olha lá. Tá pequenininho, Tem, né? Tem como ampliar, Tati? Isso. Tem que ir para baixo, não é esse não. Não. É mais para baixo? A paciente é a Linda. É um caso de estresse pós-traumático. A menina passou por situações bem difíceis. Foram 2 estupros, ela perdeu 8 amigos e ela tinha um envolvimento bem... Esse mesmo, ó, esse mesmo. Dá para você ampliar, Tati? Olha, o que acontece? Nesse caso, vamos entender como que funciona a interpretação disso. As regiões que estão em vermelho, se puder ampliar vai ficar melhor. Mas acho que não dá, Tati? Tá. No próximo você está incumbida de trazer essas imagens ampliadas num pendrive para a gente mostrar. Tá. Mas se vocês entrarem no meu site onde eu falo de MDR, saiba... Isso mesmo, lindo. É isso aí? Não, mas esse aí não é o total. Que pena. Bom, mas dê um exemplo. Mas assim, ó, as regiões em azul são as regiões que estão em ordem no cérebro. As regiões em vermelho são as regiões que estão estressadas. No caso dessa paciente, as imagens mostrariam a diferença antes e depois. Depois de 6 horas do MDR, e eu já quero dizer que nem sempre funciona tão rápido assim. Mas às vezes... Nesse caso, com 6 horas de MDR, existiu uma redução dessas zonas em vermelho muito significativa. Eu peço aos internautas que entrem no meu site, na parte de MDR, entrem no Saiba Mais, e aí tem todo um texto que eu explico MDR, e daí eu tenho um clique aqui para entrar no site do Daniel Amen, que é esse neurocientista que faz esse trabalho tão bonito. Meu site é www.giovanatessaro.com.br. Me fala já os teus contatos, Giovana
Sem ponto, né? Giovana Giovana Tessaro. Tessaro, com com dois um N S. só, 2s.com.br. Tem mais algum contato, endereço, telefone, e-mail? O que você quer divulgar? Olha, eu prefiro O que seja site? o site, porque Tá, tem tem tudo, tudo tem ali, meu né? telefone. Eu volta e meia estou colocando artigos novos Tá. no meu site. Se vocês quiserem sempre receber, passem o contato de vocês. Eu deixo na minha listinha. De 3 em 3 semanas ou de mês em mês eu estou passando novidades. Então, se você quiser sempre receber, é só me mandar no e-mail do site. Não só dessa parte de neurologia, mas de relacionamento, um pouquinho de alimentação. Eu tenho um comprometimento muito grande com a difusão de informação sobre saúde, porque a gente consegue melhorar quando a gente tem informações melhores, né? Com certeza. Eu fui um caso desses, eu melhorei porque eu encontrei as informações corretas, então agora eu estou fazendo a minha parte. Por isso é um prazer estar aqui contigo. Eu estou bem contente de ter vindo para Curitiba e espero retornar. E eu estou fazendo o programa exatamente por conta disso, né? Porque é uma filosofia do nosso programa, desde quando falamos no início, que a gente trata de saúde, Que legal. porque primeiro que o paciente tem que participar mais da sua própria administração do seu corpo e da sua saúde. Né? Tem algumas opções que são do paciente, não é do médico, não é do terapeuta, não é do psicólogo, não é do pai de santo, nem do padre, nem do benzedor. Né? Quer dizer, então, o nosso programa existe para divulgar tanto aquelas medicinas bem tradicionais que foram esquecidas durante um tempo, que podem eventualmente ajudar muito na saúde hoje, como a acupuntura, a medicina ayurvédica e a própria tibetana, os seus conhecimentos de acupuntura, dietética, massagem, etc. E essas técnicas maravilhosas que estão surgindo, mas que dão para o indivíduo a autonomia para que ele busque para si próprio o que é a sua saúde, o que é ser pleno, o que é ter qualidade de vida. A saúde não é a ausência de doença, como quer a OMS, né? E a saúde é um estado de realização pessoal, filosófica, religiosa, pessoal, afetiva, social e etc. Sim, nesse sentido, a gente precisa ajudar o país, o mundo a ser melhor, porque com a pobreza que existe, a gente não pode dizer que tem um planeta que está 100% saudável, não dá para admitir tanta pobreza assim. Nós temos uma série de programas aqui que eu estou fazendo com uma médica chamada Medicina Integral, que é a doutora Roberta, e dos temas que tem chamado bastante atenção, e você pode inclusive acessar pelo nosso pelo nosso arquivo de programas, né, que é pelo Vimeo, que é a saúde e sustentabilidade. Ah, que bacana. Que é exatamente isso. Eu não posso, é como uma revolução, né? Uma revolução socialista, revolução comunista, revolução cultural, né? Queremos liberdade, né? Como se liberdade fosse algo que você encontrasse na esquina, ou dá um pote de liberdade, né? Ou um caminhão de liberdade. Quer dizer, a sustentabilidade no planeta só vai existir, assim como a ecologia vai existir, a partir que eu tenho esse valor dentro de mim. Quando eu tenho isso dentro de mim, eu sei o que é isso importante, eu farei isso no planeta. Caso contrário, vai ser mais uma ditadura. Concorda? Concordo, totalmente. Giovana, chegamos ao fim do nosso programa. É uma pena, realmente agradeço. Não me passar o tempo. Agradeço a sua. O Botelho está falando que o programa foi excelente, ele quer colocar no YouTube. A gente vai tentar colocar no YouTube, porque o YouTube tem limites. Mas eu vou colocar no Vimeo. Você, Botelho Ferro, que quiser receber a programação de toda semana do Salutes, eu encaminho por intermédio do e-mail. Eu peço para que você escreva para clínica@jcbaldan, que é o meu e-mail particular da minha clínica. Eu envio a programação toda segunda-feira do entrevistado e do tema, né? Porque aí você participa, acompanha e recebe inclusive os links dos programas que já foram para o ar. Giovana, microfone, câmera para você fazer as suas considerações finais da sua participação aqui. Estarão sempre abertos para você retornar quando possível. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer. Como eu disse, eu já precisei muito de informações para melhorar a minha saúde. Eu tive um histórico de depressão, de pânico, de fibromialgia, de estresse pós-traumático, que foi muito difícil, mas foi uma grande oportunidade para eu aprender e me determinar a ajudar outras pessoas. E poder estar aqui, vir de Curitiba e vir para cá para falar de saúde é algo que me deixa muito contente. Eu peço a vocês que ajudem a divulgar esses programas, se vocês puderem me ajudar a divulgar o site, porque
eu fico muito feliz. As pessoas da Dinamarca, já vi que entraram. É claro, eu não vou ter mais pacientes por conta disso, mas é mais informação que tá chegando a pessoas que precisam. Então, eu só tenho a agradecer. Estou bem contente mesmo de estar aqui. É isso, 17h01. Hoje é o último programa, como eu disse, de 2010. Esperamos que esse ano de 2010 tenha sido bom, porque confesso que não foi nada fácil para este apresentador. Eu não sei como foi para você, mas eu achei um ano saturniano. Né? Para mim foi um pouquinho pesado também. Um ano saturniano. E esperamos que você tenha um excelente Natal, né? E um prosperosíssimo ano novo. E obviamente com muita saúde. Estaremos aqui no dia 3 entrevistando um médico antroposófico falando sobre câncer, aí, o início de um pouco da doença, como é que ela se manifesta e como é que a medicina ayurvédica trata dessa patologia, ou melhor, previne a patologia. Porque enquanto a gente puder prevenir, a gente o fará. É um prazer recebê-los aqui. Até o próximo ano. Toda segunda-feira às 16 horas, os Salutes. Esperamos você. Agradecer a todos os internautas que ficaram com a gente durante todo o ano e desejar para todo mundo um ano novo maravilhoso, um Natal cheio de alegria.